Louvado seja Deus. Aproveitando que a Bíblia se encontra de pé, a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6. Nós iremos estar lendo um pouquinho do capítulo 6 e um pouquinho do capítulo 7, só o início. Glória a Jesus. Vou começar por você aqui, dá glória a Deus aí, porque ainda estou recuperando aí uma tosse seca, tosse alérgica e da garganta inflamada, que eu tomo um remédio. Mas nós não podemos dizer não, né, para fazer o ir do Senhor, né? Nós temos que olhar a dificuldade, temos que fazer e confiar que Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. Amém, igreja? Juízes, capítulo 6, louvado seja Deus. É bem no início da Bíblia. Aleluia, louvado seja Deus. Juízes, capítulo 6, nós iremos estar lendo o início dos Juízes e depois capítulo 7, só o início. Diz assim, tem o título Quarto Período, Gideão, Tola e Jair, servidão sobre os midianitas. Versículo 1. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subia os midianitas e os amalequitas e também os do Oriente contra eles subia, e punha-se contra eles em campo e destruía a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixava mantimento em Israel, nem ovelha, nem bois, nem jumentos. Até aí vamos para o capítulo 7, louvado seja Deus, versículo 2 até o 5, que diz: E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo para dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há, faze-nos descer as águas, e ali tu os provareis, e será que aquele de que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fedeceu o povo as águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lame o cão, esse porá a parte. Louvado seja Deus. Como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Vamos ler o 7, o 6 e o 7, igreja. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá cada um ao seu lugar, sempre glorificando e exaltando o santo nome do Senhor
justamente porque Ele ama. Ele castiga justamente para que não tenha, aleluia, a condenação eterna, que é o fogo eterno, o inferno. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui, aleluia, louvado seja Deus, após o povo ver a grande vitória do Senhor sobre Cícero, louvado seja o nome do Senhor, o povo volta a se corromper novamente, volta à idolatria, à apostasia, volta a pecar contra o Senhor. O povo se afasta do Senhor, e por causa
Então o povo clamou ao Senhor, o povo pediu misericórdia, mas antes o Senhor enviou um profeta. Aleluia, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor, para falar com o povo de Israel. No versículo 8, o Senhor envia um profeta após a oração do povo de Israel. E quando o Senhor envia o seu profeta, é para trazer uma palavra de advertimento, para trazer a memória daquele povo que não foi o Senhor quem os abandonou, mas eles que haviam abandonado ao Senhor. Foram eles que se corromperam, foram eles que deixaram de adorar ao único e verdadeiro Deus para adorar os ídolos pagãos. Louvado seja Deus, aleluia. A Bíblia já diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, o pecado tem as suas consequências. E quando o povo volta à idolatria, quando o povo deixa de adorar ao Senhor para adorar a ídolos pagãos, louvado seja o nome do Senhor, o povo, aleluia, consequentemente ele sofreria as consequências das suas escolhas. Louvado seja o nome do Senhor. E harmoniza, igreja, que tem muitos por aí sofrendo, aleluia, sofrendo consequências, porque quando se fala em idolatria, muitas das vezes nós só vê na nossa mente a imagem feita de escultura, a imagem feita de gesso, feita de madeira, louvado seja Deus. Mas quando se fala em idolatria, é tudo aquilo que toma um lugar que pertence a Deus, tudo aquilo, aleluia, a qual toma a primícia de Cristo em nossas vidas. Se nós deixamos, aleluia, de ir para a igreja muitas das vezes por causa de uma pessoa ou por causa de um programa de televisão, nós estamos idolatrando aquela pessoa, nós estamos idolatrando aquele programa. Se nós deixamos de fazer o ídolo do Senhor por causa de alguma coisa, mas hoje eu não vou porque vai vir um fulano de tal aqui na minha casa, mas eu não vou para a igreja hoje porque hoje eu tenho que trabalhar, mas eu não vou para a igreja hoje porque hoje eu tenho que resolver isso. Tudo aquilo, igreja, que a gente coloca na frente do Senhor se torna idolatria. E Deus é um Deus zeloso e Ele não divide a sua glória com ninguém. A honra, a glória, o louvor e a exaltação é toda dele, e é para Ele e é só dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, aleluia, nós precisamos sempre fazer uma autoanálise, nos policiar, para nós estarmos dando a adoração que pertence somente ao Senhor para ídolos, para deuses pagãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Qualquer coisa, igreja, seja uma pessoa, seja um programa de televisão, seja um celular, seja o que for, que nós, aleluia, deixamos de dar primícia ao Senhor para dar para aquela pessoa, para aquele objeto, e passa a ser um ídolo em nossas vidas. Você sabia que nós podemos fazer nós mesmos de ídolos? Louvado seja Deus, aleluia, quando nos colocamos sempre à frente de Deus, sempre acima da vontade de Deus, nós mesmos passamos a nos idolatrar. É preciso que nós viemos entender que, aleluia, nós precisamos sempre colocar Deus em primeiro lugar. A Bíblia já diz: colocai o reino do céu em primeiro lugar, e a demais coisa vos acrescentarei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas quando o povo clama ao Senhor, igreja, o povo não estava, louvado seja Deus. Quando o povo clama ao Senhor, a sua oração de, aleluia, por misericórdia é sincera, mas o arrependimento daquele povo não era sincero. Nós vamos ver mais para frente no versículo 30, que quando após Gideão ter derrubado os altares de Baal, a Bíblia diz que o povo daquele lugar queria matar a Gideão. Louvado seja Deus por derrubar os altares de Baal.
do Senhor esta noite? Será que nós estamos de fato obedecendo aquilo que o Senhor tem nos ordenado, aquilo que Deus tem nos mandado fazer? Será que de fato nós temos estado com o nosso coração voltado ao Senhor para obedecer ao seu chamado? Aleluia! Nós temos muitas das vezes colocado impedimentos, empecilhos. Ah, Deus, mas eu não posso, mas eu não tenho tempo. Ah, mas eu estou cansada, eu não tenho dinheiro. Aleluia, eu não tenho como, eu não tenho condições. Ei,
Jesus. Se estão te lançando pedradas, é porque está produzindo frutos pro reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. No versículo 34, igreja, louvado seja Deus, o Espírito, então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os aveziritas se ajuntaram após ele. Esse é o quinto, aleluia, louvado seja Deus, o valor de Gideão, o quinto valor espiritual de Gideão, é que ele era revestido pelo Espírito Santo de Deus. Será que você estamos revestidos do Espírito Santo de Deus? Porque nem todo crente de fato está revestido do Espírito Santo de Deus. Não basta ser crente, não basta ir na igreja de vez em quando, não basta usar uma placa de crente. É necessário ter uma vida de jejum e oração, é necessário ter uma vida de santidade, de renúncia, para estarmos revestidos do Espírito Santo de Deus, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, interessante é que quando o Espírito Santo de Deus reveste o Gideão, agora o povo se junta
pessoas, mas de verdadeiros adoradores. Ainda